Beleza. Beleza, vamos lá. Qualquer coisa você interrompe aí, viu, Guilherme? Qualquer coisa você achar aí. Tranquilo, tranquilo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui, né? Na verdade, a gente vai mais citar eh, alguns principais protozoários que acometem os animais domésticos, trazendo doenças para esses animais domésticos, e citar aqui, né? Tentar pincelar aqui as coisas mais importantes para liberar vocês aí para ficarem para a prova. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Eu vou abrir o chat, deixo ele aberto aqui. Qualquer coisa podem perguntar aí pelo chat. Bom, então eu dividi por espécies, né? Quais são os principais que cometem? Os pets, os equinos e bovinos. Dividi em grandes grupos assim. Alguns se repetem. Por exemplo, essa babésia vai ser a última que a gente vai falar, porque ela é comum a todas as espécies e ela tem particularidades muito semelhantes para todas. Então, ela vai ser, né, a última que a gente vai comentar. Então, nos pets, de maneira geral, a gente destaca aqui a leishmania, a babesiose, o toxoplasma e a giardia, que são protozoários que acometem distintos sistemas dos animais, mas eles causam doenças independente do sistema que ele está vinculado. Bom, a leishmania, né, a leishmaniose, é uma doença endêmica na nossa região, né, em Minas Gerais ela é considerada uma doença endêmica. Alguns estados do Brasil não eram considerados, eu não sei como é que está hoje, mas o Rio Grande do Sul não tem a leishmania. Regiões do Paraná, de Santa Catarina, eles não tinham. Só que a gente já tem relatos dessa doença nessas regiões do sul do Brasil também, não tão endêmico como nossa região, mas ela está presente, creio que no Brasil todo. Bom, como a gente está falando, né, uma doença relacionada a protozoário, né, o protozoário é a leishmania, elas podem possuir a forma arredondada ou alongada, dependendo do estágio em que ela se encontra. Esses protozoários, eles têm essa capacidade de trocar de forma, dependendo do estágio do seu ciclo. Então, dependendo se ela estiver no hospedeiro, se ela estiver no hospedeiro definitivo, no hospedeiro intermediário, ela pode mudar essa forma dela. Quando ela está nessa forma alongada, né, ela tem um único flagelo e ela tem um cinetoplasma esférico visível no microscópio óptico, que é uma das formas que a gente tem de dar o diagnóstico para essa doença. Então, é uma das características morfológicas da leishmania que a gente avalia em casos de exame direto, no exame que a gente olha no microscópio, e corantes genéricos. Eles são heteroxêmicos, né, como a grande maioria dos parasitas que a gente viu, onde ele passa parte do seu ciclo em um hospedeiro vertebrado e parte do seu ciclo num hospedeiro invertebrado obrigatoriamente. Né? Para ele fechar esse ciclo, ele precisa passar aí por esses hospedeiros vertebrados e intervertebrados. Bom, durante essa fase, né, de evolução que a gente fala, da fase de progressão desse protozoário, ele vai passar pela fase de amastigota e promastigota. A mastigota é aquela forma redondinha que a gente viu, e promastigota a fase flagelada. Então, a promastigota, como eu falei, né, são formatos alongados, com flagelo livre, e o cinetoplasma bem próximo do flagelo. O cinetoplasto, ele parece uma bolinha, ele é uma bolinha que é uma estrutura intracelular dessa leishmania.
E as amastigotas, que são a forma redondinha, elas são intracelulares, geralmente nas células de defesa. Então, a gente vai ver essas células arredondadas dentro de neutrófilos, macrófagos, e elas são do hospedeiro vertebrado. Então, do cachorro, do gato, do ser humano, a gente fazendo um esfregaço de sangue, a gente fazendo uma punção de medula, a gente vai ver, né, identificando essas células, punção de linfonodo, a gente vai ver essas amastigotas, essas formas arredondadas dentro das células de defesa desses animais. Bom, então aqui a gente tem as promastigotas, né? Ela é classificada bem aqui como um protozoário flagelado, bem característico, e a gente encontra isso nos mosquitos. Quem transmite essa forma aqui, as promastigotas, são mosquitos. E aqui a gente vê essa forma fusiforme dele, com o flagelo, e aqui o cinetoplasto, bem próximo à cauda. E quando ele está aqui, né, aqui ele está numa célula de defesa, né, várias amastigotas, então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, várias amastigotas, e os cinetoplastos, bem aqui, né, destacado aqui, e aqui o núcleo dessas amastigotas. Então, a fase evolutiva da leishmania é basicamente isso. E uma das formas, né, que ela se perpetua no animal é justamente ela conseguir ser fagocitada, multiplicar dentro dessas células que deveriam destruir essas amastigotas, e ela consegue driblar aqui essa destruição e, pelo contrário, em vez de ela ser destruída, ela consegue até se multiplicar muitas das vezes nessas células de defesa e contaminando outras células e se disseminando no animal, o que dificulta o tratamento, o que dificulta o controle dessa doença. Que há anos, né, se tem falado desses tratamentos, desse controle dessa doença. A gente pode falar um pouquinho depois de controle e erradicação, né, no objetivo da aula, a gente pode comentar um pouquinho. Mas essas características do protozoário, ela nos remete a essa dificuldade que a gente tem hoje desses programas de controle e erradicação da doença. Então, aqui, né, a célula com o núcleo polimorfo-nucleado. Aqui, a mastigota, o cinetoplasto e o núcleo da mastigota. Aqui a gente só tem uma mastigota, mas nos macrófagos a gente pode encontrar várias amastigotas dentro dessas células. Então, isso daqui pode ser um achado incidental de algum hemograma, uma lâmina, que porventura tenha a se fazer no animal. Né? E nessa foto aqui, à direita da tela, a gente tem muitas amastigotas. Provavelmente isso daqui é uma lâmina de punção de medula. Aqui a gente tem um macrófago, né? Como eu falei para vocês, geralmente no macrófago a gente vai encontrar uma infinidade de amastigotas que geralmente fecham o diagnóstico da leishmania. Então, é bastante característico quando a gente está fazendo exame laboratorial por pesquisas de hemoparasitas, encontrar essas lesões aqui, principalmente na fase aguda da doença. Aqui a gente tem umas promastigotas, né, que é a forma encontrada no parasita, no hospedeiro invertebrado. A gente encontra essas formas aqui no mosquito. Então, ela acaba entrando no hospedeiro com esse formato e depois ela vai... ela fica no mosquito nesse formato e no hospedeiro definitivo está em formato de amashigota. O que é importante a gente saber?
que os hospedeiros invertebrados, né, ou os vetores da leishmania, são fêmeas dos flebotomíneos, principalmente aqui, ó, flebotomíneos, gênero Flebótomo e Lutzomia, conhecido aí como mosquito palha, birigui, cangalha, tatuquira. Na nossa região a gente chama mais de mosquito palha. Ele parece um pernilongo, né? São mosquitos de hábito vespertino, entardecer, né? Não é vespertino, não, Crepuscular. crepuscular, né? São animais de hábito crepuscular, né? No entardecer ao anoitecer, tem maior atividade desses mosquitos, e daí a maior chance de transmissão. É óbvio que isso é uma característica e não é uma regra, né? Esse mosquito ele pode transmitir a qualquer momento do dia, principalmente em locais que tem muita matéria orgânica. Esse mosquito ele se reproduz em matéria orgânica. Então, quintais sujos, florestas, etc., são os principais achados. Ô, Guilherme, dá uma pausa aí, tá tocando aqui, eu tô sozinho em casa hoje, vou atender rapidinho. Vai lá, vai lá. Beleza. Desculpa aí. Então, eu estava falando que esses mosquitos eles gostam de se multiplicar, né, de ficar em ambientes com muita matéria orgânica. Folhas de árvores, capim seco, fezes. Então, geralmente, quintais sujos, florestas, são onde esses flebótomos eles mais multiplicam. Consequentemente, são os locais de maior chance, né, de contaminação. Florestas, parques, animais que vivem em matas, essas regiões são animais mais propensos. Os hospedeiros vertebrados ou reservatórios, né, são uma ampla variedade de mamíferos. A gente tem roedor, marsupiais, os logomorfos, são os coelhos, os mustolídeos, os equídeos, carnívoros, primatas, com destaque, né, predominante para cães, humanos e gatos. Tem um caso de leishmania em bovino no Brasil e alguns casos em equinos. Mas esses, né, até hoje não se provou o fechamento desse ciclo nesses hospedeiros. Mas a gente sabe que em cão, humano e gato em menor frequência, mas a gente também já tem animais doentes com a leishmania. Então a gente destaca aqui a leishmaniose, né, uma zoonose, em humanos e cães. Então, para fechar esse ciclo, eu preciso dos invertebrados e dos reservatórios, são hospedeiros vertebrados. Aqui está o mosquito palha, né? Então, a fêmea e o macho, lembrando que só a fêmea que é transmissora da leishmania, porque só a fêmea se alimenta de sangue. O macho ele não tem essa capacidade. E tem vários estudos, né? Não sei se já em atividade, de fazer vários machos estéreis e espalhar aí pela população para evitar que essas fêmeas elas se produzam. Em alguns mosquitos isso já foi feito, já teve sucesso, mas é uma das alternativas que talvez tenha algum efeito aí a grande escala. Bom, como é que um animal, uma pessoa, ela pode se infectar? A principal forma de transmissão da leishmania é a picada de fêmeas, né, dos vetores dos mosquitos, principalmente a lutzomia. A gente pode ter a transmissão por transfusão de sanguínea de animais parasitados para um não parasitado. Então, na hora que a gente for transfundir um animal parasitado, a grande chance dessa transmissão das amastigotas
ali nessa transfusão de sangue. Transmissão venérea, então, através de cópula, então recomenda-se retirar os animais positivos da reprodução, castrar os animais positivos, e a transmissão placentária, né, da mãe para o filho, também é outra recomendação pela qual se recomenda tirar esses animais, principalmente as fêmeas, da reprodução. Então, o ciclo é basicamente este, né? A gente vai ter as promastigotas e amastigotas no mosquito. Esse mosquito, né, essas promastigotas, elas vão multiplicar, e na hora que o mosquito faz o repasto no mamífero, ele acaba, não sei se a gente pode falar inocular, mas ele acaba infectando esse indivíduo com essas promastigotas. Essas promastigotas vão ser fagocitadas e dentro dos leucócitos elas vão se transformar em amastigotas em divisões simples. E daí essas amastigotas, elas vão multiplicando dentro de uma célula até essa célula romper, elas vão infectando outras células, outras células, outras células. O mosquito, na hora que ele vai fazer o repasto de novo no animal infectado, ele se contamina com as amastigotas e se transforma em promastigotas dentro do mosquito, fechando esse ciclo aqui. Então, esse mosquito ele pode picar um cachorro infectado, se contaminar, e picar um humano, contaminando, e vice-versa. Ele pode fazer o repasto aqui num humano infectado e contaminar um cão. Os sinais clínicos eles são muito variados da leishmania e muito inespecíficos, né? Então, e fica um estigma aí que o animal com unha grande, algumas feridas, né? O Guilherme comentou na última aula, alguém falou assim, a cara da leishmania, a leishmania não tem cara. A cara da leishmania é essa daqui, na verdade. A leishmania tem cara, sim. A cara da leishmania é essa e essa. Essa é a cara da leishmania. Agora, por sinal clínico, são sinais clínicos inespecíficos e a gente não tem como simplesmente olhando, né, olhando o animal, determinar se ele é infectado ou não. A gente divide basicamente a leishmania em leishmania visceral canina e a leishmania tegumentar. Quando a gente fala desse ciclo cão, né, a principal leishmania envolvida é essa LVC, a leishmania visceral canina. É uma doença de curso crônico. Então, o animal ele pode se infectar e começar a apresentar sinais clínicos bem tardiamente. E as consequências desses sinais clínicos podem levar ao óbito desse animal, por vários e vários motivos, né? Insuficiência renal, insuficiência hepática, enfim, são consequências da doença. E daí, são, como eu falei, são sinais, muitas das vezes, inespecíficos. Nem todo cão infectado, né, é importante a gente saber isso, desenvolve sinais e alterações clínico-patológicas. Sendo aqui, ó, a grande maioria de 50% a 90%, elas entram em contato com o parasita e vão apresentar infecções subclínicas. Às vezes um hemograma diminuído, às vezes ali algo que a gente não perceba claramente que esse animal está infectado. E com o passar da doença, né, com o evoluir dessa doença, alguns eventos imunossupressores, gestação, cirurgia, tratamento com anti-inflamatórios, o próprio parto, viagens, estresse emocional, esse animal ele pode, ele estava ali com essas amastigotas, talvez controladas pelo sistema imune, ou em estado de multiplicação lenta pelo sistema imune, esse sistema imune ele vai abaixar, a defesa do animal abaixa, e ele perde o controle, podendo apresentar o sinal clínico de uma evolução menos crônica, né? Talvez mais rápida do que ele vinha apresentando.
uma das características, né, extremamente importante, pela qual eu já falei para vocês, que esses cães, uma vez infectados, a tendência é ele ficar infectado por resto da vida. E a gente tem alguns cães que eles podem debelar, né, acabar com essa infecção, não ficarem mais infectados, com ou sem o tratamento específico para a leishmania. Então, tem cão que ele pode se contaminar e se curar. Existe uma raça asiática, não vou lembrar, Benji, talvez, onde eles estudam em que esses animais eles têm uma cura espontânea com essa infecção da leishmania. Se eu não me engano, é o Benji. É isso, Guilherme? É um cão asiático. Não me recordo, mas eu sei que há predisposição de raças. Esse cão, né, estão estudando os genes, tenho quase certeza que é esse Benji, estudando alguns fatores genéticos desse cachorro para determinar, né, identificar qual que é o fator que esse cachorro tem que ele consegue debelar essa infecção da leishmania. Tentaram emplacar essa raça no Brasil, mas daí a importação da Ásia para cá ficou muito caro e ela não pegou. Mesmo porque esse cachorro ele parece um vira-lata, ele não é um cachorro muito bonito como os cães de moda que aparecem aí. A gente pode ter, né, alguns sinais clínicos relacionados à linfodenomegalia, que é o aumento de linfonodos generalizados no organismo desses animais, emagrecimento progressivo, hiporrexia e anorexia, né, diminuição da ingestão de alimentos ou ausência de ingestão de alimentos, apatia, letargia, palidez de mucosa, esplenomegalia, glomerulonefrite, poliúria, polidipsia, que é o aumento da frequência de urinar e aumento da frequência de ingestão de água, febre, vômito e diarreia. Como eu falei anteriormente, nenhum sinal aqui é específico de leishmania, né? Várias outras doenças podem apresentar todos esses sinais clínicos. Então, são sinais clínicos muito genéricos, inespecíficos. E a gente tem algumas características dessa leishmania em que a gente tem dermatites, ulcerativas, alopécia, enfim, vários tipos de alterações dérmicas nesse animal, que também não é nada inespecífico. Então, muitas das vezes, o animal pode ter uma sarna, por exemplo, e as pessoas confundirem com leishmania. O animal pode ter uma desnutrição e confundir com leishmania. Enfim, a cara da leishmania, como a gente falou, a gente vê o protozoário nos exames específicos. O animal pode ter uma blefarite, com a inflamação de pálpebras, úlceras e conjuntivite, ceratoconjuntivite, uveíte, endoftalmite, enfim, né, várias alterações oculares inespecíficas e sangramento, claudicação, miosite, enfim, gente. Sinais clínicos mais variados possíveis, né? Outro dia eu vi uma veterinária falando que quando o animal afunda os os músculos do crânio, é uma lesão patognomônica de leishmania, que quando afunda as musculaturas dos ossos frontais, né, que estão recobrindo os ossos frontais, é característica de leishmania. Isso daí só comprova o quão atrasado, assim, né, quão desafiador a gente tem que trabalhar ainda na nossa profissão. Enfim, os sinais clínicos eles são os mais diversos possíveis, eles podem serem isolados, ou a gente pode ter esse monte de sinal clínico tudo junto. Não tem nada bem definido nos sinais clínicos dessa doença. Então, ele pode ter dermatites nodulares ulcerativas, crostosas, enfim, né? Seborreia, pode ter várias coisas. Isso pode ser progressivo, isso pode aparecer de uma vez. Não tem muita coisa
patognomônico da leishmania. Então, são sinais que podem aparecer nos cães, como qualquer outra doença também pode levar a isso. Em gatos, é bem menos frequente a gente encontrar sinais clínicos da leishmania, mas a gente pode, né, a gente tem encontrado também cada vez mais, os relatos estão aumentando, e também podem ser confundidos com outras doenças, principalmente fúngicas, que são mais frequentes nesses animais, como o Cryptococcus, como o Sporotrix, a esporotricose. Então, a leishmania ela entra aqui como diferenciais das doenças dos felinos. O diagnóstico. É óbvio que precisa passar por anamnese, qualquer diagnóstico precisa passar por essa anamnese. O exame físico do animal, exames complementares como hemograma, perfil bioquímico, urinários, ultrassom, e principalmente os métodos imunológicos, moleculares e parasitológicos para esses diagnósticos. Hoje a gente tem os imunológicos, o RIF, o ELISA e os testes rápidos imunocromatográficos, que geralmente se faz como teste de triagem nas clínicas veterinárias, e os testes de ELISA e de RIF são testes mais fidedignos, né? A gente acaba falando que esses testes imunológicos são testes de triagem. A gente tem os testes moleculares, que a gente detecta a leishmania. Então, aqui seriam os métodos imunológicos seriam os métodos indiretos, e os métodos diretos, que são os moleculares, que a gente faz o PCR, ou o parasitológico, para ver aquela cara, né, as amastigotas no animal, que a gente falou para vocês. Então, a gente pode fazer citologia, punção de linfonodo, punção de medula, exame de sangue, histopatologia, que é uma biópsia, imunistoquímica e cultura, né, a partir de tecidos fluidos corporais. Então, o PCR e esses parasitológicos, a gente fala que são métodos diretos de diagnóstico. E esse imunológico é um teste indireto. A gente está dosando anticorpo e não necessariamente o parasita. Então, a vacinação pode interferir, o animal que foi infectado pode interferir, mas a gente sabe que existe uma correlação aqui de anticorpo com o parasitismo. Aqui o teste direto, né, não tem como se confundir. Aqui alguns macrófagos preenchidos por amastigotas. Ok? Bom, a toxoplasmose. O que é a toxoplasmose? É outra doença caracterizada por infecção por protozoário, toxoplasma. É também considerado uma zoonose, né, causada principalmente pelo Toxoplasma gondii, é a única espécie descrita, e a gente tem aproximadamente 200 espécies de mamíferos e aves que podem ser infectados por esse Toxoplasma gondii. Os gatos são os hospedeiros definitivos, onde ocorre a reprodução sexuada. Então, tem muito paradigma também com toxoplasmose e gatos. Também é muito controverso, principalmente quando a gente está falando aí de médicos obstetras que falam que as mulheres grávidas precisam se livrar dos gatos, né? Porque o gato ele é o hospedeiro definitivo, só que a gente vai ver aqui o ciclo biológico e, geralmente, ele não é o vilão como a sociedade pinta esses hospedeiros. E os demais hospedeiros, né, os demais 199 espécies aqui, eles são hospedeiros intermediários dessa doença. Quando a gente compara o hospedeiro definitivo, que
que é o gato, e o hospedeiro intermediário, que são os demais, o gato ele tem menos consequências do que os hospedeiros intermediários. Ele vai ter menos patologias relacionadas a essa infecção. É comum em animais de produção, ovinos, suínos e coelhos, principalmente quanto maior a densidade desses animais, né, promiscuidade de criação entre espécies. Bovinos, equinos e bubalinos, a frequência é menor, mas a gente também tem relatos na literatura de infecção desses animais. E é uma doença de alta prevalência sorológica e de baixa incidência sintomatológica. O que isso quer dizer? Que quando a gente faz teste anticorpos nos indivíduos, a gente tem muito indivíduo com anticorpo para o Toxoplasma gondii. Só que quando a gente vai ver quantos animais estão doentes, são poucos animais que ficam doentes. Estima-se que metade da população adulta humana já teve contato com o Toxoplasma gondii. Só que é relatado que em torno de 1% das pessoas tiveram sinais clínicos. Então, de metade da população, apenas 1% chega a apresentar sinal clínico. Desse 1% com sinal clínico, 30% são humanos com síndrome da imunodeficiência causada pelo vírus da AIDS. Então, dessas pessoas infectadas, as imunossuprimidas, elas são a grande parte relacionado àquelas que apresentam sinais clínicos do toxoplasma. Então, pode ser que a gente já tenha tido contato com o toxoplasma, mas, devido ao status imunológico ok, estado de saúde ok, a gente não manifestou esse sinal clínico, ou pode ser que a gente tenha também e a gente tenha aí algum quadro de imunossupressão e uma reinfecção nesse momento, causando a doença. Bom, o toxoplasma, gente, ele precisa, primeira coisa, o gato, ele precisa estar infectado para transmitir o toxoplasma. Não é todo gato que transmite o toxoplasma. Primeira coisa, ele precisa estar infectado. Ele precisa estar na fase de eliminação desse oocisto esporulado. Então, aqui, no hospedeiro definitivo, ele vai ingerir alguns bradizoítos. Esses bradizoítos, eles vão cair no estômago desse animal, vai estimular a liberação desses zoítos, vai ocorrer a merogonia, que é a multiplicação deles de forma assexuada, a gametogonia. Essa gametogonia é a reprodução sexuada, a fertilização e a formação de oocisto. Esse oocisto é liberado nas fezes do gato que está eliminando. Porque o gato pode ser positivo também e não está na fase de eliminação de oocisto. Isso também pode ocorrer. Quando esse gato libera esse oocisto nas fezes, no ambiente, esse oocisto ele vai esporular. Então, aqui a gente tem como se fosse um embrião, que a gente chama de esporo, e ele começa a esporular, que é formar uma grande quantidade desses zoítos. Então, esses zoítos vão sendo formados, e esses oocistos esporulados, eles podem estar no ambiente, num alimento, numa água, e ele pode ser ingerido. E quando ele é ingerido, ele vai formar os traquizoítos dentro do hospedeiro intermediário. E o gato, quando ele ingere um rato, um roedor, um pássaro que ingeriu esse oocisto, ele fecha o ciclo de novo. Então, o gato ele se infecta ingerindo um hospedeiro intermediário, como pássaro, rato,
né, roedores. E o ser humano, geralmente, ele é um hospedeiro errante, né? Uma contaminação de maneira errônea. Porque, teoricamente, quando o ser humano se infecta, ele fecha o ciclo não continua, ele para o ciclo do toxoplasma. Então, a importância disso daqui seria os roedores e os pássaros que vão alimentar de oocistos, de alimentos contaminados com oocistos. Assim como o ser humano, né? Ele vai se alimentar desse oocisto. Então, ele precisa se alimentar de um porco com a carne que comeu esse oocisto, uma carne mal passada, porque esses trofozoitos eles vão se localizar na musculatura do hospedeiro intermediário. Então, ele está na musculatura do porco, na musculatura do roedor, na musculatura do pássaro, e daí é uma forma de fechar o ciclo. Assim como, né, então aqui, ó, o gato libera o oocisto nas fezes, esses animais aqui se alimentam dos oocistos, ficam na musculatura, e o gato, na hora que alimenta desses animais, fecha o ciclo. Mas alguns animais de produção podem acabar se contaminando. O gato defeca no coxo, né, num lugar que esses animais vão se alimentar. O ser humano pode se contaminar alimentando de animais contaminados. O ser humano pode se contaminar com fezes do gato, por falta de higiene, ou de alimentos contaminados. Existe também, né, a fase de transmissão por transfusão de sangue. A pessoa tem que estar na fase dos protozoários estarem circulando no sangue. Uma vez que está encistado aqui, raramente vai transmitir por transfusão de sangue. E a gestante, quando se contamina pela primeira vez durante a gestação, ela pode ter essa infecção transplacentária passando para o bebê. Então, para a mulher passar para o bebê, ela tem que se contaminar pela primeira vez durante a gestação. A fase aguda da mulher tem que ser durante a gestação. Então, se a mulher tem um gato há 5 anos, 8 anos, 9 anos, a chance dela se contaminar durante a gestação, depois desse tempo todo com o gato, é muito pequena. Então, por isso que não faz muito sentido alguns médicos falarem para desfazer do gato, né, as mulheres gestantes desfazerem dos gatos de estimação. O melhor é fazer os cuidados higiênicos, né? Lavar a mão, lavar alimento, trocar a caixa do gato com frequência, enfim, esses cuidados de higiene. Fazer o teste, né? O teste no gato, o teste na pessoa. Isso tudo é um exame pré-natal que se recomenda fazer. Mas abandonar o gato não é uma opção. Bom, como a gente falou, né, no gato a gente vai ter a reprodução assexuada, tanto no gato como no homem, nos outros animais, e a reprodução sexuada é só no gato, é só no hospedeiro definitivo. E os hospedeiros definitivos são os gatos, tanto o gato doméstico, né, o mais importante, mas os felidos de maneira geral, onde vai ter a reprodução assexuada e sexuada. E nos intermediários, a gente só tem a reprodução assexuada, que é a multiplicação da mastigota sem formar gameta. Bom, como eu falei anteriormente, para infectar, o oocisto ele precisa estar na forma infectante. E essa forma infectante ela só é produzida no intestino do gato e no gato que está com a infecção aguda. Esse gato não fica eliminando esse oocisto para o resto da vida, não. É só em fases de multiplicação
aguda da fase sexuada lá no gato, é que vai acontecer essa eliminação. A partir do momento que essa reprodução no gato passa a ser assexuada, como nos outros animais, ela não multiplica também. Ela não passa pelas fezes. Ela só passa pelas fezes quando o gato está na fase de reprodução sexuada. Bom, esse oocisto, ele vai ficar no ambiente, né? A gente sabe que a fase de oocisto é uma das fases mais resistentes, ainda mais não esporulato, que é como o oocisto sai. Então, esse oocisto, ele fica é a forma mais resistente do parasito, então ele pode ficar ali no ambiente por muito tempo, esperando temperatura e umidade ideal para a esporulação. Né, o que está escrito aqui. E o oocisto ele pode ser transmitido mecanicamente por mosca, por besouro, por inseto. Por isso, dá a recomendação de não deixar as fezes do gato na caixinha por muito tempo, né, porque pode pousar uma mosca ali, pousar no alimento e transmitir de forma mecânica esse oocisto. Mas, de novo, recomenda-se uma higiene, né? Sempre lavar o alimento antes de comer, sempre armazenar os alimentos longe de moscas, porque a mosca não transmite só o cisto, ela transmite bactéria, ela transmite vírus, de maneira mecânica ela pode transmitir vários patógenos. Os esporozoítos são infectantes, e ao serem ingeridos, eles vão multiplicar originando os taquizoítos, bradizoítos, até ficarem na musculatura do animal, podendo atingir o sistema nervoso central, olho e outras estruturas. Então, geralmente, quando atinge musculatura, o efeito é mínimo, então não se preocupa tanto. Agora, quando atinge o sistema nervoso central, atinge o olho, são as lesões mais severas dessa doença. Então, como os sinais clínicos, como eu falei, vai depender muito de onde esses cistos vão ser formados, né? Então, a gente mais frequente a gente tem relacionado ao sistema respiratório e digestivo, e pode ter febre, anorexia, prostração, secreção ocular bilateral. Lesões oculares por toxoplasmose em gatos são mais frequentes, né, na fase de cistos. Ovinos, caprinos e suínos, eles podem apresentar abortos como sinais clínicos da toxoplasmose. O cão e o gato, pneumonia e hepatite. E os cães, geralmente, os sinais clínicos da toxoplasmose pode estar relacionado com infecções por sinomose, onde vai ter uma baixa de imunidade, né, desse animal, tanto pelo vírus da sinomose, como o animal imunossuprimido pode se contaminar com a sinomose. Então, aí é uma via de mão dupla, né? A gente não sabe se o animal estava imunossuprimido e pegou a sinomose, ou ele está imunossuprimido porque está com a sinomose. Fato é que a imunossupressão vai estar presente e esse cachorro, esse cão, pode apresentar sinal clínico de toxoplasmose. Bom, as lesões elas estão relacionadas com as fases de infecções e fases evolutivas desse parasita. Os taquizoítos, eles geralmente causam necrose no miocárdio, no pulmão, no fígado e no cérebro. Se forem necroses pequenas, né, infartos pequenos, lesões pequenas, o animal passa desapercebido. Se for uma infecção muito grande e essas necroses forem grandes, esses animais podem chegar à morte, né, os sinais clínicos graves. A fase crônica da doença é bradizoíto, geralmente, como eu falei, é assintomático,
vai se formar ali no músculo do animal e pouca sinal clínico. E, como eu falei mais cedo, em animais prenhes, né, em mulheres gestantes, a primoinfecção ela vai acometer o feto. Ele pode atrapalhar o desenvolvimento, principalmente do sistema nervoso central desse feto. Então, o cuidado maior da toxoplasma seria com fêmeas gestantes. O gato, ele pode, como eu falei, não é comum o gato ter doença, né, mas ele pode apresentar aqui enterite e linfoadenomegalia, que é o aumento dos linfonodos, principalmente dos linfonodos mesentéricos, e distúrbios degenerativos no sistema nervoso central. Não é comum, mas pode ocorrer. Nos cães, pneumonia, linfodenomegalia, manifestações neurológicas, e em ruminantes, principalmente em ovelha, que sofre o aborto, né? Principalmente não, apenas as fêmeas gestantes. Não tem como a fêmea abortar se ela não tiver gestante. Por isso, não se recomenda, né, a promiscuidade de espécies em criações. Então, fazenda de ovelha é de ovelha, de vaca é de vaca, evitar ter cachorro, evitar ter galinha, evitar ter cachorro misturado com esses animais de produção. Bom, outro protozoário muito frequente na clínica de pequenos é a giardia. Também é um protozoário, né? Ele geralmente vai se apresentar nesse formato típico de giardia que quase todo mundo conhece. Algumas pessoas falam que parece um fantasma, parece um polvo, parece um bicho de óculos, enfim, né? Onde a imaginação foi essa giardia, realmente ela vai apresentar em uma das formas evolutivas dela, nesse formato aqui, que a gente consegue ver bem no microscópio óptico. Bom, a giardia duodenalis é a mais frequente, né? Ela é uma giardia que acomete o intestino delgado, o intestino grosso dos animais, e, de maneira geral, ela pode acometer várias espécies, a mesma giardia. Ou seja, se a mesma giardia pode acometer várias espécies, ela pode ser considerada uma zoonose. Então, a gente tem que tomar cuidado também com esse protozoário, que daí é mais uma zoonose, como a leishmania e como o toxoplasma. A gente tem dois outros tipos de giardia, a giardia ardeae e a giardia psittaceae, que é uma giardia mais comum em aves, tanto aves de cativeiro como aves de vida livre. Então, quem trabalha com ave, quem trabalha com animais exóticos, também encontra esse protozoário com frequência aí nas criações de aves. E eu tenho a giardia mures, né, que geralmente vai pegar aves, roedores, répteis, anfíbios, e giardia agilis, que é mais de anfíbios relacionados aqui ao anfíbio. Não sei como é que fala dessa classe de sapo, enfim. Também, né, quem trabalha com animal silvestre sempre se fica atento, né, em surtos nesses criatórios aí. Bom, a duodenalis, né, é a mais duodenalis, intestinalis e lamblia estão relacionados ao intestino, né, infecção intestinal, potencial zoonótico. O animal pode ou não apresentar diarreia, essa diarreia ela pode ser sanguinolenta ou não, que é outra cara também, né? A pessoa está com cara de giardia. Giardia também não tem cara. Atinge animais a partir da segunda ou terceira semana, porque geralmente é o período pré-patente, né, dessa giardia aí, de 14 a 21 dias. Há uma alta prevalência,
e a eliminação é intermitente. E a grande maioria da literatura, ela traz da incapacidade de estimular uma forte resposta imunológica. Ou seja, se o animal teve giardia, não quer dizer que ele está livre de ter essa giardia novamente. E é uma grande briga aí, né, entre alguns técnicos sobre a vacina de giardia. Alguns veterinários, né, alguns profissionais, eles trabalham colocando essa vacina de giardia no protocolo vacinal dos animais e outros são totalmente contra. Então, a gente tem que lembrar que você pode até vacinar um animal, mas a gente tem que lembrar também que essa vacina ela não protege de maneira eficiente as infecções por giardia. Então, aqui a gente tem, né, genótipos dominados. Oi? Se a vacina não protege contra a giardia, qual que é o intuito da vacina? Vender. Eu que te pergunto isso, porque na aula de vacinação eu coloquei no quadro uma série de funções das vacinas, não só a proteção contra a infecção, né? Então eu te volto à pergunta: qual pode ser a função dessa vacina, já que ela não tem uma capacidade alta, né, de prevenir a infecção por parasitismo? Você já tem a capacidade de responder isso. Ela pode estimular o sistema do animal. 3. Não, isso aí é a forma, mas com qual função? Coloquei uma série de funções lá no quadro, segunda coluna do quadro. Beleza. Peraí que eu não decorei ainda não. Reduzir a excreção de patógenos no ambiente, ok, ótimo. Essa é uma das funções. Essa é uma das funções, e isso parece acontecer quando a gente vacina animais contra a giardia, por exemplo, né? E essa, inclusive, né, quem defende a vacina contra a giardia, essa é uma das principais funções defendidas, né? Embora não tenha uma eficácia muito grande na prevenção da infecção, mas que pelo menos diminua a excreção ambiental desse patógeno e, como consequência, aumentando a segurança dos seres humanos, né? Reduzindo a transmissão para outros animais e também para seres humanos. Tá? Exatamente isso que a Isabela falou. Mas também, mesmo que ela não protege, tipo assim, 100%, nenhuma vacina é 100%, né? Todas têm o risco de pegar a doença, querendo ou não, né? Sim, mas algumas são piores que as outras, né? Reduz as taxas de transmissão, exatamente, Gabriel. Exatamente. Então, se o animal excreta menos no ambiente, naturalmente eu vou ter uma taxa de transmissão menor. Não estou falando que essa vacina é boa, ou que é ruim, ou que eu sou a favor ou contra, não, tá? Eu tô, isso parece acontecer, pelo que eu vi aí em alguns trabalhos um pouquinho mais recentes. É tudo custo. Também tem a função de amenizar a doença, né? Redução da eliminação do ambiente. Pode ser, Trato terapêutico pode também. ser. Aí eu não sei, não consigo te dar certeza, mas é possível. É possível. Mas eu não vi trabalhos que corroboram com isso, não. O que eu vi, o que eu já li, né, de trabalhos mais recentes, é que há uma redução na excreção ambiental e, como consequência, uma redução na transmissão para outros animais e pessoas. Agora, na questão da eficácia em relação à redução da infecção e da doença, não, não vi nada. E tem alguns trabalhos, principalmente do Polo Norte, né, feito em países desenvolvidos, que mostram justamente o contrário. Em termos de eficácia contra a infecção e a doença,
ela e um abraço têm o mesmo valor, mesma eficácia. É, É bem discutível essa questão. é isso, pessoal. Então, toda vez que você for indicar alguma coisa, vocês têm que estar cientes do que vocês estão indicando, né? Os custo-benefício da indicação aí das vacinas. Eu sou da linha ainda que não acredito, né? Eu acho que é extremamente desnecessário colocar no protocolo de vacinação de Giardia, principalmente de cães domiciliados, né? Enfim, você tem que avaliar aí o risco que seu animal tem, o ambiente que seu animal frequenta, talvez usar aí em ONGs, em animais imunossuprimidos, né? Não sei. Também animais imunossuprimidos não vai responder tão bem essa vacina. Enfim, como a gente falou, vacina a gente não copia, a gente monta o calendário sanitário para cada situação. Maneiras tais que, de maneira geral, não só a Giardia, como qualquer protozoário, as vacinas elas não estimulam, né, essa resposta imune de maneira muito eficiente. A vacina de leishmania aí, ela foi bastante questionada por muitos anos, ela ainda é questionada, ela tem várias condições para o uso dela, senão a gente não pode usar ela de maneira tão, como eu diria, tão massiva, igual a gente usa as demais. Existe todo um cuidado sobre a vacina para protozoários. E a de Giardia, o que a gente tem visto hoje, que quem usa hoje, os cães que mais usam são os cães que talvez menos precisassem usar, que são os cães os cães domiciliados, de pessoas que têm maior condição financeira, e os cães são cães de apartamento. Mal desce no jardim do prédio, enfim. E avaliar a situação de cada indivíduo. Bom, né, o ciclo da Giardia ela também passa, geralmente, pela eliminação do protozoário, a liberação desses trofozoítos no intestino delgado, esses trofozoítos multiplicam, um encistamento no ilho e no intestino grosso, esse cisto é eliminado nas fezes e ele pode ter autoinfecção, né? Ele pode ter ali a autoinfecção, como ele pode ter a reinfecção quando esse oocisto vai para o ambiente, assim como ele pode contaminar outros animais através desses cistos eliminados nas fezes. Então, a gente tem aqui, né, a bruxinha, que é a morfologia a forma flagelada da Giardia, né, a mais conhecida, talvez, né, Batiolivia giardia, e a gente tem aqui os cistos que são eliminados nas fezes em forma contaminante para outros indivíduos. O diagnóstico, né, parasitológico, a gente vê aqui os cistos nas fezes desse animal, lembrando que esses cistos são bem pequenos, é a forma infectante, e às vezes a gente vê a forma aí da bruxinha, que é uma infecção aguda, né, onde geralmente tem sangue nas fezes pela multiplicação e lesão de parede intestinal desse protozoário nesse indivíduo, e daí a gente vê sangue vivo nas fezes, um sangue bem vermelho, por lesão de intestino grosso e eliminação causando uma diarreia, né, lesão enterite no indivíduo, geralmente indivíduos mais jovens. Então, esses trofozoítos, né, eles vão fixar na microvilosidade do intestino, causando essa diarreia por má absorção. O indivíduo ele não consegue absorver por competição desses parasitas.
há uma hiperosmolaridade no lúmen do intestino, a passagem de água do corpo para o intestino, levando a essa diarreia no animal. Mas o animal pode ter diárdia também e não ter diarreia. Também ele pode ter eliminação da giardia sem estar com as fezes liquefeitas. Então, aqui a gente vê, né, que há uma lesão de vilosidades intestinais, comprometendo aí o intestino desse animal, a absorção, digestão desse indivíduo. Então, nas setinhas aqui a gente tem giardia, né, que é as vilosidades intestinais, multiplicação dessa giardia, causando lesão dessas vilosidades, diminuindo a secreção, diminuindo a absorção, aumentando a chegada de células inflamatórias, diminuindo as velocidades desse animal. Sinais clínicos, de maneira geral, principalmente em filhotes, diarreias crônicas, emagrecimento, pode ocorrer alguns quadros de vômitos, apresentar fezes esteatorreicas, que é fezes com glóbulos de gordura, pela falta de digestão desses glóbulos de gordura, e pode ter animais totalmente assintomáticos que liberam esse protozoário no ambiente, contaminando aí o rebanho. Okay? Então, a gente pode ter tanto em cabras, ovelhas, cães, gatos e humanos também. A resistência desses cistos nas fezes, né, que é a forma de cisto, é de 6 meses em condições adequadas e elas são inativadas por fervura ou congelamento. E alguns detergentes, antissépticos também, a gente consegue destruir esses cistos. A dessecação por sol também é muito eficaz, então a limpeza, a lavagem, deixar o sol bater nas instalações, pelo menos 1 hora do dia, é importante para tentar quebrar esse ciclo aqui desses animais. Evitar deixar fezes desses animais por muito tempo, acumulando no ambiente. Enfim, os tratamentos, eles são quase, as prevenções, elas são quase todas as mesmas para todos. E aqui, talvez, o mais difícil seria cães e animais de rua. Animais de ONG, animais de acumuladores, enfim, os desafios maiores seriam nesses animais que talvez não seja o cliente de clínica, né? Seria o paciente aí de algum, talvez prefeitura, quem trabalha com ONG, talvez seja o desafio maior. Porque onde tem resgate, há uma troca, uma mobilidade grande de animais. Então, todo dia está chegando animal, você não sabe se ele está bem, se não está, você mistura com outros animais, às vezes não tem uma quarentena. Então, o importante é avaliar esses animais que têm uma alta rotatividade e contamine esses indivíduos aí. Então, é importante a gente ter cuidado disso daqui. Existem alguns relatos de surtos também em hotéis, né? O cachorro do professor vai para o hotelzinho, às vezes o cachorro se contamina lá na praça, aí vai para o hotel, contamina todos os amiguinhos lá do hotel, porque defeca numa vasilha de ração, num bebedouro de água. Então, até isso, você tem que tomar cuidado. Esses coxos comunitários abertos aqui, ó, não são os mais indicados. Hoje em dia já existem alguns coxos suspensos, com menor quantidade de água, de comida, para evitar, né, esses cruzamentos, essas infecções cruzadas. Aqui tem um cachorro dentro do coxo de comida, vocês estão vendo aqui. Enfim, cuidado de epidemiológico mesmo, né? Esse conhecimento do coletivo para evitar essas contaminações.
E, como eu falei, né, a grande maioria dos animais infectados são filhotes. Está relacionado à imunidade, prima infecção e etc. Desses indivíduos. Então, o mais comum é a gente ter essas patologias, essas lesões em filhotes. Ô, Ronaldo, eu já vi falar que giardia passa se dá água da torneira pro cachorro, um trem assim, é verdade? Se a água da torneira estiver contaminada, passa, mas a chance da água da torneira estar contaminada, principalmente da água tratada, é muito baixa. Entendi, obrigada. Né? Os meus animais só tomam água da torneira. Nenhum toma água filtrada. Algum comentário, Guilherme? Não, é isso mesmo. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu nunca, assim, é meio difícil, né? A gente sabe que pode estar presente, né? Já se detectou na água não filtrada, né? Está lá, né? Pode estar lá, mas se isso é relevante, epidemiologicamente relevante, importante, não sei dizer. Agora, o agente podendo ser encontrado lá, mostra que é possível, né? Agora, sim. Mas uma água tratada, você tem uma carga infectante alta para causar patologia, digamos que é o menor dos problemas, né? Sim. Epidemiologicamente falando, é um risco quase nulo. Agora, se você usa água não tratada, água vindo de uma fonte, enfim, a chance é maior. Bom, equinos. A gente tem uma doença em cavalo por protozoário que ela chama meningoencefalite equina por protozoário. Mieloencefalite, não é meningo não, mieloencefalite equina por protozoário. Mielo é de Eu sempre confundo também, cara. Eu não consigo, e eu sempre erro. Eu sempre faço o outro diferente do que é. Sempre falo meningo. mielo Você decora o EPM, né? Aí você fala, o M é meningo, você fala. mieloencefalite, porque a medula espinhal, o encéfalo, né, causando inflamação, por um protozoário. E esse protozoário ele é chamado de sarcocistineurona. Esse protozoário ele reproduz de maneira sexuada nos gambás. E ele está em forma de músculos de tatu, guaxinim, né, esse tipo de gambá aqui que tem algumas regiões do Brasil. Então, o ciclo geralmente se dá por esses marsupiais. Né? Eu não sei se tatu é marsupial, mas eu sei que esse daqui é marsupial. Enfim, desses animais aqui. Tatu, acho que não, né? Não. Tatu Não é não. não. Enfim. Cuíca, são marsupiais, o gambá, né? Esse gambá tem em toda a região do Brasil. Né? Na verdade, toda a América Latina a gente tem esse gambá aqui. Talvez na América toda. E ele libera esse esporocisto nas fezes, e quando o cavalo ingere esse esporocisto ele vai parar no sistema nervoso central do cavalo, causando a inflamação de medula, podendo levar o cavalo a esse andar de bêbado. Ele fala, o cavalo ele fica bambo. Uma dos nomes populares dessa doença é bambeira, justamente por afetar a medula desse animal, é conhecido como bambeira ou doença do gambá. Isso, é bambeira do gambá. Tem uma forma que eu acho que é legal, não sei se aí você pode falar se está totalmente correto ou não, mas da gente memorizar, que seria os 3 As, a doença dos 3 As.
professor, ataxia, atrofia e assimetria, eu acho, uma coisa assim. Seriam 3 sinais clínicos importantes. Ataxia, atrofia, quase certeza que é assimetria, quase certeza. Eu ouvi isso em alguma palestra, eu esqueci de quem. Em alguma palestra, achei legal para memorizar. Isso. Então, aqui é um teste, né? A cauda do cavalo, ele está andando em linha reta, a gente puxa a cauda dele, ele não volta para a linha reta. Se o cavalo estiver normal, se eu puxo a cauda dele, a tendência dele é ele voltar para onde ele estava andando, retinho. E daí ele fica bambo, por lesões de medula. E o animal ele pode ter sinais neurológicos centrais, porque ele pode causar uma encefalite. Então, geralmente, esse gambá ele vai se alojar em quarto de ração, em feno, defecar ali, e esse animal acaba se contaminando. É uma doença que acomete cavalo de rico, cavalo de pobre, mas geralmente cavalo de rico, porque esses gambás eles vão ali se alojar em locais de feno, né? Um cavalo de pasto raramente vai se contaminar com esse esporocista infectante. Como afeta, a pergunta é que mesmo depois de tratado fica sequela. Tudo vai depender de em qual momento você tratar. Porque como a gente está falando de sistema nervoso central, os neurônios são irreparáveis, né? Então, se tiver lesões de grandes neurônios, de grande quantidade de neurônio, eles não vão reparar. Então, você vai parar ali a infecção, né, a inflamação, e o animal pode ficar com algumas sequelas graves. Mas se você trata no início, o cavalo pode ficar sem sequela nenhuma. Tudo vai depender da fase da doença que você vai tratar esse animal. E tem cavalos que vão ficar, né, com sequelas para o resto da vida, e em alguns casos se recomenda até eutanásia, porque o cavalo vai ter sinais neurológicos irreparáveis. O cavalo pode ficar cego, ele pode não conseguir levantar, enfim. Tem casos graves em que a gente vai ter que recomendar a eutanásia. Mas existem grandes relatos de sucesso no tratamento, né? Quando a professora Priscila trabalhava aí na UNA, ela já atendeu bastante cavalo aí com EPM, o Leozão também, com sucesso de animais voltarem até para o esporte, pelo diagnóstico. Acho que foi ela, acho que foi, a palestra acho que foi dela. Acho que foi dela. Acho que ela trabalhou com isso no mestrado, doutorado dela, uma coisa assim. Trabalhou com diagnóstico. No mestrado deve ser, eu acho. Isso. O diagnóstico hoje ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa coletar a líquor desse animal, e coletar a líquor do cavalo na verdade, coletar a líquor de qualquer animal não é para qualquer um, né? Tem que ter um conhecimento, um trabalho melhor aí, porque é arriscado, principalmente quando você está falando de um cavalo aí de 400, 500 quilos. Ok? Então, é uma doença que acomete bastante animais da região sudeste, centro-oeste. Quem trabalha com equino vai deparar com ela aí. Bom, ruminantes, né? A gente tem os protozoários intestinais, a gente tem a Iméria, a Isóspora, o Cryptosporidium, o Toxoplasma a gente já viu, Sarcocistes é parecido com o Sarcocistes neurona, só que acomete o coração dos bovinos. Eu acho que a cada 100 histologias de coração que eu faço, 80 tem esse sarcociste no miocárdio, né? Então, no bovino, esse sarcociste ele não é considerado patológico, e a gente encontra com frequência, né, um protozoário que nos bovinos ele circula com frequência sem estar correlacionado com a patologia. E a neóspora, que é um protozoário que está relacionado à infecção de cão e bovino, causando aborto em bovinos. Ok? Bom, a hemeriose talvez seja o protozoário mais
frequente, assim como o criptosporídeo, causando diarreia em bezerros. Ele é conhecido como coccidiose, diarreia de sangue, curso vermelho ou curso negro. É um protozoário que acomete o sistema intestinal anterior dos animais, né, intestino delgado, e geralmente culmina com essas diarreias com sangue. No Brasil, né, ele foi distribuído por todos os estados, ele ocorre de forma endêmica na exploração de leite e de corte. Então, independente se os bezerros são fechados ou se o bezerro eles são criados extensivamente, a gente encontra esses quadros clínicos de eimeriose. É uma importante causa de perdas econômicas, inclusive de mortes de bezerros. Então, tem alguns locais, algumas fazendas que a gente atende. O desafio é muito grande e morre muito bezerro por eimeriose. As eimérias, de maneira geral, espécies específicas. Então, aqui, ó, nos bovinos, a gente tem a Bovis e a Azurne, que geralmente são as mais frequentes e as mais patogênicas, mas a gente tem a Alabamenes, Alburmeses, né, que são menos frequentes. Em ovinos, coelhos, suínos, aves, caprinos e búfalos. E o que a gente tem? A especificidade, e a gente pode ter infecções múltiplas. O bovino ele pode ter infecções por todas as eimérias. Só que sempre, cada espécie ela vai ter as mais patogênicas. No caso dos bovinos, as mais patogênicas são a Azurne e a Bovis. Nos búfalos, a Azurne e a Bovis. Mas, geralmente, a gente não encontra tanto assim, né? Nem a Azurne e a Bovis em bovinos, em bubalinos. Só quando há criação junta. Promiscuidade? Promiscuidade. O pessoal ainda acha que é promiscuidade misturar búfalo com boi, mas né? São espécies totalmente diferentes. Eles acham que é tudo uma grande família. Promiscuidade é sempre uma bosta, né? Sempre. O fazendinho de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era bom escritor, mas como veterinário ele ia passar fome, né? Mistura todos os animais no mesmo... Inclusive animal dentro de casa, animal que dorme com a gente, né? Zoonose comia solto lá. É verdade. Um dos personagens do Monteiro Lobato é o Jeca Tatu, né? Que tinha bicho de pé, tinha icterícia, tinha verminose. Tá explicado, né? O Jeca Tatu é do Monteiro Lobato, ele tinha todas essas mazelas aí zoonóticas possíveis. Bom, a forma de transmissão da eimeriose é via fecal oral. Então, um animal contaminado, ele defeca no ambiente e contamina o ambiente tudo, né? Água, alimento, instalações, coxo, balde, mamadeira, porque ele elimina uma grande quantidade de oocisto, né? Uma grande quantidade de oocisto. E, geralmente, na criação de bovinos, principalmente de corte, a gente tem isso daqui. E uma das coisas que o bovino tem como instinto é toda vez que ele pisa na água, ele urina e ele... Isso daí é mais que comprovado. Quando você faz um pé dilúvio, por exemplo, a gente faz um lava-pés antes para a vaca defecar e urinar antes de passar pelo pé dilúvio, para não encher de matéria orgânica o produto químico. Então, quando a gente trabalha, né, em animais se alimentando em poços coletivos, açudes, é a grande chance de contaminação da eimérica. Então, olha aqui, ó. O que esses bezerrinhos estão me falando? Ele está defecando aqui, e ele está ingerindo a água, então ele está mantendo o ciclo da eiméria aqui.
Então, é muito comum em criações de bezerros, extensivo, intensivo, etc. Bom, né, o oocisto da Himéria, ele é bem pequeno, vai depender, o tamanho depende muito da espécie de Himéria relacionada, ele vai esporulando, esporulando, esporulando até se tornar infectante. E isso geralmente dura de 2 a 10 dias. Ele precisa de uma temperatura adequada, né, média de 27 graus, de 12 a 32 graus, que pega quase o Brasil todo, uma umidade alta e uma oxigenação alta. Então, geralmente, o animal ele vai se infectar logo no nascimento, né? Quem já viu o parto de um bovino, esse bovino, ele deita, geralmente em regiões que tem muita matéria orgânica, o teto da mãe está contaminado com fezes, esse bezerro vai mamar, ele já se infecta ali com esses oocistos. E aí são todos fatores de risco, né? Aqui, ó, no momento do parto, a teta da vaca já está suja. O bezerro, quando ele levanta para mamar, ele mama no joelho da vaca, ele mama no jarrete da vaca. Então, quanto mais suja a vaca tiver, maior a carga parasitária que esse bezerro vai adquirir durante o nascimento. Isso aqui é um estudo, né, feito ao longo da vida dos animais. E aqui, ó, as diarreias, elas estão presentes da primeira à quarta semana de vida do animal, porque a infecção é logo no início do nascimento desses animais. Aqui a espécie e o local de predileção, então a gente tem Himéria, intestino delgado, intestino grosso, podendo levar aí vários sinais clínicos, né? Mas a diarreia é a mais frequente. Como eu falei para vocês, né, a gente tem algumas espécies mais patogênicas do que outras. A Azurne e a Bovis são as mais patogênicas em bovinos e bubalinos. Em ovinos, a chata, em caprino, a cristensis. São as himérias mais patogênicas. E, geralmente, elas estão presentes em todas as infecções. E o que a gente tem que lembrar? Que, geralmente, a dose infectante ela é baixa, mas ela é contínua, né? Ela pode ser alta, nesses casos que eu mostrei para vocês, e, à medida que o tempo vai passando, os animais vão criando uma certa imunidade intestinal, né, uma imunidade local contra essa himeriose. Então, depende do sistema de criação, né? E no ambiente, a gente vai ter a esporulação desses oocistos e a reprodução assexuada e sexuada, ela se dá no hospedeiro, nas vilosidades intestinais. Então, ela se multiplica intracelular e na hora que ela vai reproduzir, ela rompe essa célula intestinal, destruindo a mucosa intestinal. Então, uma das características da himeriose é a gente ter fragmentos de mucosa na diarreia, né? Uma diarreia difterica. Então, a gente tem fragmentos de mucosa na diarreia, porque essa reprodução da himéria intestinal ela rompe a mucosa desses animais. A ruptura da parede do oocisto libera os esporocistos no trato gastrointestinal. O estômago, né, a tripsina e os sais biliares ativam a liberação desses trofozoítos. Lá no intestino tem migração do parasita até a lâmina própria e a multiplicação assexuada dentro da célula. E depois elas vão romper as células intestinais, vão colonizar outras células vizinhas, outras células saudáveis. Esse ciclo vai se repetindo, ela vai destruindo células intestinais, células intestinais, células intestinais, células intestinais, causando uma inflamação, rompendo a membrana basal e aí soltando alguns fragmentos de mucosa nas fezes.
Com o passar do tempo, né, da infecção, essas vilosidades elas vão diminuindo de tamanho e diminuindo as suas vilosidades, tamanho e número de vilosidades. E quanto menor a velocidade, o número e tamanho das velocidades, menor é a absorção e digestão desses animais, comprometendo o desenvolvimento dos mesmos. Aí a gente tem sangue, né? Destruição dessa membrana basal, liberação de sangue, então a gente vai ter uma diarreia sanguinolenta com fragmentos de mucosa saindo pelas fezes. Geralmente a gente vai ver essas diarreias com sangue e, em alguns casos, fragmentos de mucosa nessa diarreia e fibrina. O animal pode apresentar, né, anemia devido à grande perda de sangue. E existem alguns relatos na literatura em que a Eimeria zurni ela pode levar à hemeriose nervosa, né? Acredita-se que a Eimeria zurni tem algumas toxinas que chegam no sistema nervoso central, podendo causar sinais neurológicos em alguns bezerros. Eu nunca vi isso, né? Existem poucos relatos disso na literatura, alguns livros falando dessa manifestação clínica. E o único caso que eu peguei de uma hemeriose muito intensa, causando sinal neurológico, era a raiva. O animal tinha uma hemeriose muito alta, mas ele tinha uma infecção por raiva também. Então, a gente estava achando que era o primeiro caso que a gente ia relatar, né, em Minas, de hemeriose zurni, nervosa, mas deu raiva positivo no rebanho. Como é que a diagnóstico de Eimeria foi como? Você falou? OPG. OPG. OPG, né? Bom, então, o diagnóstico, né, histórico, epidemiologia, fatores de risco, sinais clínicos e o principal, o OPG, que é a contagem de oocisto por gramas de fezes. E a identificação do oocisto, para a gente saber qual tipo de Eimeria está acometendo esses animais. Então, aqui, ó, cada bolinha que vocês estão vendo aqui, nesse quadrante do OPG, é um oocisto de Eimeria. Então, aqui tem muito, gente, tem muito, né? E esse bezerro que eu falei que tinha raiva, ele tinha tanto oocisto que a gente não via espaço vazio, era só oocisto na lama. Como eu falei para você, geralmente esse animal se contamina no momento do parto. Então, aqui esses oocitos já colonizam aqui, já caem lá na mucosa dele, podendo causar diarreia aí já na segunda semana de vida do bezerro. Bom, outro protozoário que, se a gente conversasse há 10 anos atrás, jamais entraria aqui, né, na aula aqui no Brasil, é o Trypanosoma vivax. O Trypanosoma que acomete os bovinos, ele não é intracelular, é um protozoário, que ele é um hemoprotozoário, ele fica no sangue dos bovinos, mas ele não é intracelular. Ele chegou no Brasil, né, acredita-se que na década de 70, 80, mas estava restrito lá no Pará, Amazonas, porque esse parasita era endêmico na Venezuela, era endêmico na Colômbia, em alguns países, mas no Brasil a gente não tinha relatos de endemia. Até que em 2012 estourou um surto em Minas, né? Principalmente na região centro-oeste de Minas, né, que é a grande maioria de vocês estão localizados aí, né, região 037, e dizimou grande parte do rebanho leiteiro de Minas Gerais, tanto na região do Triângulo como na região do centro-oeste, e hoje ele está em Minas inteiro. Acredita-se que ele foi introduzido por compra de um gado de São Paulo,
esses catireiros que ficam comprando e vendendo gado, e a disseminação se deu por aplicação de ocitocina. A transmissão desse protozoário se dá por moscas, tabanídeos, ou por aplicação iatrogênica, né, de fômites com sangue. Sinais clínicos, eles podem ser agudos ou crônicos. Geralmente, os agudos, eles vão culminar com a morte do animal, e são um quadro clínico totalmente inespecífico, como todos os protozoários que a gente tem visto até agora, edema, aborto, letargia, perda de peso, queda de produção, enfim. E a gente tem os quadros crônicos, que são mais inespecíficos ainda. Os animais vão sobreviver a essa fase aguda e começam a apresentar, né, de maneira assintomática, mas sempre com uma diminuição de produção. Esse gráfico é de 2011, onde esses pontinhos vermelhos todos aqui são identificação do protozoário. Se a gente fizesse 10 anos, 12 anos depois, se a gente fizesse esse gráfico, com certeza a gente teria muito mais pontinhos vermelhos aqui, sem sombra nenhuma, porque já se espalhou bastante, né? As pessoas começaram a identificar e vender as vacas positivas, para não ficar com as vacas doentes na fazenda. Não existe nenhum programa do governo, né, que a notificação não é compulsória, não é obrigatória, não tem eutanásia obrigatória desses animais. A agulha de ocitocina infectada, muito, né? Ixi, tem relatos e relatos aqui dessa tripanossoma. Então, é um protozoário que está aí nos rebanhos leiteiros, e hoje recomenda-se fazer uns exames das vacas quando você vai comprar. Então, quando você vai comprar um gado, recomenda-se testar, né, para não introduzir animais no seu rebanho e contaminar o rebanho inteiro. Porque a prima infecção ela é extremamente severa e mata muitos animais. E alguns rebanhos hoje já são endêmicos, né? Então, os animais já passaram por isso, já criaram uma certa imunidade, e eles vão rompendo aí com alguns animais positivos. O diagnóstico pode ser direto, né? A especificidade é muito baixa, tanto a especificidade como a sensibilidade. Porque a gente tem outros que podem confundir, né? As girofilárias podem confundir no exame direto. E existem hoje os testes moleculares, né? O PCR hoje é o mais indicado para a compra de um gado. Você vai comprar um gado, recomenda-se fazer o PCR desses animais a serem comprados. Bom, e para finalizar, a babesiose, né? A babesiose, ela é um protozoário intrairocitário obrigatório, ou seja, ele vai parasitar as hemácias, de distribuição mundial. Ela pode apresentar as formas hiperagudas, agudas, crônicas ou subclínicas. Geralmente, a hiperaguda vai apresentar febre, anemia, hemoglobinúria, que é a liberação de hemoglobina na urina. E os animais sobrevivem, eles vão ficar com essa babese aí, né, de maneira infectadas de forma crônica. Então, a gente espera que esses animais fiquem aí com essa babese, mantendo aí uma certa relação de imunidade, né, de simbiose ali entre esses protozoários. Alguns estudos antigos falavam que quando o animal infectava com a babesiose, ele ficava com essa babese na vida, e hoje a gente tem alguns estudos mais recentes falando que essas infecções elas vão se debelando se o animal não é exposto, né, ao carrapato. O transmissor da babese é o carrapato, e então alguns estudos com animais que não têm contato com o carrapato e tiveram a babese,
já provam que o animal ele debela essa infecção ao longo do tempo. Uma característica, né? As babésias elas são espécies específicas. Então, a gente tem a babésia bigêmina, que é no bovino, a babésia bovis, do bovino, a cabale, equino, a canis, do cão, a gibissone, do cão, a gente tem do gato, a gente tem babésia de várias espécies específicas. Isso, né? A babésia tem duas. E tem a Foi teiléria. renomeada, né? Ela foi renomeada para teléria. Antes chamada de babésia, agora é teiléria, renomeada. Bom, por que eles são divididos em grandes e pequenas babésias? É basicamente o seguinte, eu tenho um eritrócito aqui, ó. A babésia ela tem uma reprodução. A gente tem os trofozoítos, eles são intraeritrocitários. Eles ficam nesse formato aqui, ó, os trofozoítos. Quando ele vai reproduzir, ele abre no sentido 15:3. Se essa fase da reprodução da babésia ela ficar dentro da hemácia, ela é chamada de pequena babésia. Se ela romper a hemácia, ela é chamada de grande babésia. Deu para entender? Então, aí, ó, isso aqui é a grande babésia, e a pequena babésia seria ela aberta sem romper a hemácia. Então, uma rompe a hemácia e a outra não rompe a hemácia. A pequena babésia não rompe a hemácia e a grande babésia ela rompe essa hemácia dentro do vaso quando ela vai se multiplicar. Então, as grandes babésias... E as que fica tipo uma cruz? É a teiléria. Só ela? Ela vai formar 4, né? Aqui, ó, o que a gente está vendo aqui na imagem é uma babésia canis. Então, se a gente imaginar ela aberta aqui, ó, ela não vai romper essa hemácia. Quer dizer, se a gente imaginar ela aberta, ela rompe a hemácia. Né? A babésia canis é uma grande babésia. Bom, a fase da babésia também é heteroxeno. Uma parte em hospedeiro vertebrado, que são os mamíferos, e uma parte no hospedeiro intermediário, que é o carrapato. Então, cada carrapato, né, espécie específica, ele vai transmitir a babésia espécie específica. A gente tem algumas babésias que vão ser transmitidas pela ninfa do carrapato. A gente tem algumas babésias que vão ser transmitidas pela larva do carrapato. Então, cada babésia ela tem sua fase específica de transmissão e o seu hospedeiro, tanto para o carrapato como para a babésia. Então, como é que acontece? Né? A babésia está dentro da célula do hospedeiro vertebrado, ela vai entrar, vai fazer o trofozoito, o merozoito, a fase do gametócito, depois ela vai sair, né, fertilizar, e o carrapato vai sugar esse sangue com os gametas, esses gametas vão ficar dentro das células intestinais do carrapato, elas vão multiplicar dentro das células intestinais do carrapato e vão lá para as glândulas salivares desse carrapato. Quando o carrapato vai sugar o animal de novo, ele pode transmitir isso. E o carrapato pode transmitir para as suas larvas, né? Através dos ovos. Então, as larvas já nascem infectadas com a babésia.
Então, por isso que alguns são larvas, outras são ninfas, né, da transmissão dessa babese. Então, depende muito da babese que a gente está falando. Então, o carrapato ele pode passar, né, ele pode botar, e essa babese já está ali no ovo e infectar as larvinhas, na hora que elas nascerem, já nascem infectadas com essa babese. Bom, os sinais clínicos estão relacionados à hemólise, destruição de hemácias. Independente se ela é uma pequena babese ou uma grande babésia, vai ter destruição de hemácias. Qual que é a diferença? A grande babésia, eu vou ter uma hemólise intravascular, a hemácia vai romper, liberando hemoglobina na corrente circulatória. O animal urina vermelho, né, urina hemoglobinúria, ele vai ter icterícia e tudo mais. E a pequena babésia, a destruição dessa babésia vai ser no baço, que é uma destruição intracelular. Então, o animal ele vai ter essa icterícia. E hoje já foi comprovado que essa babésia ela pode ser transmitida intraplacentária. Transplacentária, né? Intraplacentária, transplacentária. Então, se a vaca, se a cadela, se a égua tiver babésia aguda durante a gestação, o feto pode nascer com babésia e morrer nos primeiros dias de vida. Então, esse daqui era um feto que tinha horas, e ele morreu, e olha como é que ele está ictérico, amarelado, anêmico. Ele tinha babésia transplacentária. Isso já É foi porque demora tempo, né, para desenvolver uma icterícia, né? Demora tempo para desenvolver uma icterícia. Então, essas hemácias desse bezerro, elas foram destruídas durante a gestação dele, né? Então, ele foi desenvolvendo e as hemácias já foram destruindo. Ele já nasceu ictérico. Uhum. O tamanho do baço dele, né? Um baço grande. Esse aqui ele já está cortado ao meio, a gente vê o tamanho do baço dele. Ou seja, esse baço estava trabalhando bastante, destruindo essas hemácias parasitadas. Você que fez essa necrópsia aí? Foi o último. Foi o último? Porque Abriu tudo de uma vez. esse animal tinha anemia? Eu não estou muito certo aí pela foto. Tinha, mas é um animal recém-nascido, é um animal mais pálido, né? Ah, sim. Ele tinha alguns pontos hemorrágicos aqui, Uhum. uma palidez. A gente tinha ido atender botulismo nesse dia e chegou lá, tinha esse bezerro morto e o último não perdoa nada, né? Verdade. E daí a gente fez lâminas de baço, de fígado e viu as hemácias parasitadas. Bom, em bovinos, a babésia bovis, que é uma pequena babésia, aqui, ó, ela abertinha, isso daqui é hemácia. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo aqui é uma hemácia. E a babésia está aberta dentro da hemácia sem romper ela, então é uma pequena babésia. E a pequena babésia em bovinos a gente chama de babésia bovis. O que acontece? Isso daqui é um vaso cerebral. Isso daqui é uma veia do cérebro. E está cheio de hemácia dentro dessa veia. O que acontece? A hemácia ela é anucleada. Por quê? Na hora que ela chega no pequeno vaso, então aqui ó, tem um capilar. O que acontece com essa hemácia? Ela tem o poder de deformar, espremer, passar por esse vaso, e na hora que ela encontra um vaso maior, na hora que esse vaso abre, essa hemácia ela volta ao normal. Então, saiu aqui, ela volta à posição normal dela. O que acontece quando eu tenho uma hemácia parasitada? Ela não deforma, porque o parasita ele não deixa essa hemácia deformar. Então, ela vai causar uma obstrução vascular. E daí vai causando um congestionamento de hemácias dali para trás, que a gente chama de congestão.
Então, na Babesia bovis, ela causa uma congestão cerebral, causando essa alteração que a gente chama de cérebro em cereja, um cérebro vermelho. E se não tem circulação de sangue nesse cérebro, vai faltar oxigênio, vai faltar nutriente. Esses neurônios começam a morrer e o animal morre de convulsão. Ele morre com sinal neurológico de maneira aguda. Então, a gente chama isso daqui de babesiose cerebral causada pela Babesia bovis. Ela vai causar esse sinal neurológico, né, levando a essa congestão cerebral e o cérebro vermelho bem intenso. E daí a gente pega um pedacinho desse encéfalo aqui, coloca na lâmina e vai ver todas essas hemácias parasitadas com a Babesia. Toda hemácia que vocês estão vendo aqui, toda, ela está repleta de Babesia, confirmando o diagnóstico, né, de babesiose cerebral nesse animal aqui. O período pré-patente está relacionado a cada Babesia. O período pré-patente da Babesia bovis é 8 dias, de 7 a 8 dias, da Babesia bigêmina 14 dias, e cada espécie vai ter sua período pré-patente específico. E no cão, né, a babesiose, ela vai causar a mesma coisa, destruição de hemácias parasitadas, e o animal vai apresentar uma anemia, icterícia, e geralmente ele vai apresentar sinais clínicos relacionados a essa hemoparasitose. Quem transmite é sempre o carrapato. Bom, a ideia era resumir, né? Eu acho que eu consegui. Eu gastei até mais tempo do que eu tinha programado para vocês fazerem a prova, sobrou quase tempo nenhum. Mas basicamente é isso, gente, né? O Guilherme vai me mandar o link agora do negócio do Drive lá para eu postar as aulas para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Beleza. Show. Ficou alguma dúvida? Eu queria tirar uma em questão da A3, eu posso? Deixa eu só fechar a gravação aqui, Ronaldo. Vou postar, vou fazer o upload dessa gravação lá para o YouTube, tá? Aí eu vou disponibilizar para eles também. Se quiser o link, eu te mando. Tá bom. Beleza? Valeu.